galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Esta é a nossa aula de número 21, tá? Então, pessoal, nós estamos estudando as frações. Então, vamos aprofundar mais essa ideia, tá? Acompanhando o nosso conteúdo, vamos lembrar que no estudo de frações, nós podemos desenvolver muitas ideias, tá? Lembre-se que quando nós trabalhamos as frações, nós trabalhamos também com os números decimais, tá? Com os números inteiros, com os números naturais. É tudo uma ideia só, tá? Então, precisamos construir essa ideia com mais habilidade. Então, vamos lá. Nessa nossa atividade de hoje, nós temos na nossa primeira questão o seguinte: quanto é o triplo de 0,96? 3 vezes menos 0,96. Vamos lembrar que quando nós multiplicamos um número natural por um negativo, o resultado é negativo, ok? Mais por menos dá menos. Agora você efetua a multiplicação normal e depois conta as vírgulas, beleza? Então, quanto é 3 vezes 6, 18? Vamos multiplicar aqui, ok? Então, 0,96 vezes 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 9, 27 e 1, 28. Coloca o 8, vai 2. 3 vezes 0 é 0, mais 2, 2. Quantas casas decimais? Nós temos aqui 2 casas decimais. Então, a resposta é 2,88. Beleza? Isso foi a letra A. Letra B. Quanto é a metade de 0,065? Então, 0,065 dividido por 2 é a metade. Então, vamos efetuar a divisão aqui. 0,065 dividido por 2. Efetuando a divisão normal, tá? Nós temos 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, para 6 nada, desce o 5. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Desce o 0. 10 dividido por 2 dá 5. Tá? Então, 325. Quantas casas decimais? Nós temos 3 casas decimais. Então, isso é igual a 0,325. Beleza? Muito bem. E se você multiplicar, volta a ser o normal. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 3, 6. Beleza? Então, eis aí os nossos números. 5 e 6. E na letra C, nós queremos a quinta parte de 1,8. A quinta parte é dividido por quanto? Por 5. Então, você tem menos 1,8 dividido por 5. Então, efetuando a divisão, 1,8 dividido por 5. Beleza? Então, 1,8 dividido por 5. Aqui, nós podemos fazer também com a letra B, mas podemos usar outro artifício. Por exemplo, eu igualo as casas decimais, 1,8, eu tenho uma casa decimal, aqui eu não tenho, eu acrescento 0 e eu elimino as vírgulas. Vai dar o mesmo resultado. 18 dividido por 50 não dá, nós acrescentamos o 0 aqui e o 0, ok? Então, fica 180 por 50. Vamos eliminar os zeros para facilitar a nossa divisão. 18 dividido por 5 dá 3.
3 vezes 5, 15 para 18, 3, desce 0. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Resposta 0,36. Como o número é negativo, o resultado vai dar negativo, menos 0,36. Beleza? E assim vai. Na letra B, nós poderíamos também igualar as casas. 3 casas decimais seria 65 dividido por 2.000. E daria o mesmo valor, 0,325. Beleza? Muito bem. E isso não esqueçam na divisão. A gente iguala as casas decimais na divisão. Na multiplicação, não iguala as casas decimais. Beleza? Muito bem. Na questão 2 diz o seguinte: a figura a seguir sugere 4/5 dividido por 3. Qual é o resultado da divisão? Então, 4/5 significa você dividir o todo por 5. Então, nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria 1/5, aqui seria 1/5, aqui seria 1/5, aqui seria 1/5. Aqui já daria 4/5. E o final aqui seria mais 1/5 para fechar os 5/5. Então, vejam, esses 5/5, que é o todo, foram pintados de azul, 4/5. Eu quero dividir por 3. Olha o tracejadozinho aqui. Dividiu por 1, depois dividiu por 2 novamente, que deu um total de 3 partes. A parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Dividido por 3. Então, da parte azul, que representa 4/5, 4/5 dividido por 3, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. De um total de quanto? De 12. É igual a 4 sobre 12. Como seria isso, professor? Então, 4 de 15, desculpe, 4 de 15. Que é o total, beleza? Como assim, professor? Eu posso fazer algebricamente da seguinte forma. O denominador 3 aqui é 1. Então, na divisão, a regra diz o seguinte: quando eu divido duas frações e eu quero saber o seu resultado, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15. Pode olhar que 4/5 dividido por 3 vai dar 1, 2, 3, 4 do total de 15. Beleza? Muito bem. Vamos então para as próximas questões. Trabalhando essa mesma ideia, nós vamos fazer o seguinte. Nessa nossa questão 5, acompanhe comigo. Em um copo cabe 1/6 de litro de água. Tá? 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma jarra com capacidade de 2/3 de litros? Tá? É como se eu tivesse uma jarra, tá? E essa jarra foi dividida em 3 partes iguais. 1, 2, 3. E foram, olha só, a jarra, ela possuía apenas 2/3. Então, isso aqui equivale a quê? Equivale a 2/3. Tá? Então, 2/3 da jarra. A jarra não está cheia. E em cada copo é 1/6 de litro de água. Então, nós temos 2/3 de litro. Então, para mim, saber quantos copos são necessários para colocar esse total de água, eu vou fazer o seguinte. Acompanhe comigo. 2/3, um copo é 1/6. Se eu dividir a minha jarra em 2, já vai dar 1/6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, apenas essa parte azul que eu estou pintando representa um copo. Tá? Então, você conta quantos copinhos seriam?
1, 2, 3, 4, 5, 6 copinhos, tá? Seria o total da jarra cheia. Mas como a jarra só está pintada, só está cheia apenas 2/3 da jarra, então eu teria essa fração aqui, representaria 1 do total de quantos? De 4 partes. Isso aqui representa, tá? Representa 1 copinho. Então, seria necessários quantos copos? 4 quartos. Para esse total, seria necessário 4 copos. Professor, tem uma maneira mais fácil, não? Vamos ver uma maneira mais simples. Eu pego de 2/3, eu calculo 1/6 vezes 2/3, dividido por 2/3, desculpa. Então, você vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui a pequena correção. Então, do total, que é 2/3, eu divido por 1/6. Na divisão, qual é a regra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 6 vezes 2, 12. 12 dividido por quanto, pessoal? 12 dividido por 3, que é igual a 4 copinhos. Beleza? Muito bem. É uma outra forma. Essa é a mais usual, tá certo? Geometricamente, a representação geométrica com figuras é uma outra simbologia. Mas o que nós vamos trabalhar daqui para frente é esta aqui, beleza? Então, na questão 6, diz o seguinte. Determine o valor de cada expressão. Então, acompanhe, olha só. Na letra A diz assim, 2/3 dividido por 4/5 mais 1/2. Então, quando você vai resolver uma expressão que tem divisão e adição, o que você faz primeiro? Você faz primeiro a divisão. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 5/4 mais 1/2. Transformando a divisão em multiplicação, nós temos 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Mais 1/2. Como é que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós vamos trazer para cá continuação e tirar o MMC. De 2 e 12 é 12. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 10 é 10. Mais 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Então, 10 mais 6, 16. Dividido por 12, agora você simplifica tudo por 4. 16 por 4 dá 4. 12 por 4 dá 3. Beleza? Esse é o nosso resultado. E na letra B, nós temos meio menos 5/8 dividido por 5/4. Lembra da regrinha? Eu efetuo primeiro a subtração ou a divisão? Vou fazer primeiro a divisão. Repete a primeira. Tá? Divisão, o que é que você faz? Repete a primeira, 5/8, e multiplica pelo inverso, que é 4/5. Lembrem-se que, quando você tem uma multiplicação, você pode simplificar numerador com denominador. Então, eu posso cancelar o 5 com o 5, que dá 1. E sobra o quê? Sobra 4/8. Acompanhe comigo, bem aqui, o nosso resultado. Sobra 1/2 menos 4/8. 4/8 representa a metade, 1/2. E 1/2 menos 1/2 é 0. Então, a nossa resposta aqui é 0. Beleza? Muito bem. Estamos agora na prática
de expressões numéricas envolvendo frações. Estamos trabalhando a ideia algebricamente. Então, vamos ocupar um novo espaço para resolver a nossa questão 7. Vamos apagar aqui a quinta questão e no espaço vamos calcular a sétima. Letra A. Lembre-se o seguinte, agora na sétima questão nós temos fração dividido por fração, tá? Essa representação 1/6 dividido por 1/7, eu posso representar da seguinte forma, 1/6 dividido por 1/7. Lembra da regra da divisão? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 1/6 dividido por 1/7 é também 1/6 vezes 7 sobre 1. 1 vezes 7 é 7. 6 vezes 1, 6. Beleza? Muito bem. Na nossa letra B, você já pode fazer direto. Repete a primeira, 4 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1/5. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 5 é 5. Olha como é fácil. Na letra C, você faz a mesma coisa. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 9/8. Lembre-se que 9 dividido por 3 dá 3. 10 simplificado por 8 dá 5/4. Então, sobra o seguinte. Sobra 5 sobre 1 vezes 3 sobre 4. Então, 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4 é 4. Beleza? E a nossa letra D, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 7 vezes 3, 21. E 4 vezes 2, 8. Dá para simplificar? Não. E quando não dá para simplificar, o nosso resultado finaliza. Beleza? Muito bem. Essa foi a nossa... foram as nossas questões 5, 6 e 7. O que nós temos ainda para divisão? Mais 2 questões. Vamos fazer essas questões aqui de uma forma bem categórica. Beleza? Então, na nossa questão 9, diz o seguinte. Dona Beth tem um total de 5 inteiros e 1/2 metros. Metros de tecido para fazer aventais. Ela gasta meio metro, 1 sobre 2, meio metro de tecido em cada avental. Quantos aventais ela conseguirá fazer com a quantidade que possui? Então, acompanhe comigo. Se ela tem 5 metros e meio, esse meio metro ela já faz um avental. Então, nós teríamos o seguinte. Lembre-se que 5 inteiros e 1/2 pode ser representado por 10 meios mais meio. Ok? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Ok? 10 meios. Então, quantos meios eu tenho aqui? Aqui eu tenho 10 meios. Eu posso fazer 10 aventais. E aqui eu tenho quantos meios? Eu tenho 1 meio. Então, 10 aventais mais 1, tá? Que é um total de 11 meios. Eu posso fazer quantos aventais de meios? 11 meios. 11 aventais. Beleza? Então, meus amigos, é o seguinte. Nosso tempo estourou. Precisamos encerrar a nossa aula. Mas lembre-se que na divisão de frações você iguala as casas decimais e efetua a divisão. Ou você transforma em frações e usa a nossa regrinha básica. Por exemplo, na nossa questão, na letra B,
Vou fazer aqui só uma. Estourando o nosso tempo. Quando os sinais são diferentes, dá menos. Então, nós temos 2,1 dividido por 2,8. Como as casas decimais são iguais, não precisa igualar, elas já são iguais, você simplesmente apaga as vírgulas. E simplifica quando pode. Dá para simplificar? Dá para simplificar sim, por 7. Então, 21 por 7 dá 3, 28 por 7 dá 4. Beleza? Então, este é o resultado. Pode efetuar a divisão normal? Pode. Você vai encontrar um resultado decimal também. Beleza? Então, pessoal, só lembrando que as divisões de frações nós acabamos de ver e nas nossas próximas aulas nós teremos o estudo de potenciação. Beleza? Então, como o nosso tempo encerrou, finalizamos agradecendo a presença de todos. Muito obrigado pela participação. Tá? A presença de vocês é fundamental para dar continuidade ao nosso trabalho. E nos vemos, pessoal, nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima. Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim, porque Deus é com vocês, Deus é com todos nós. Chegando aqui a professora Vera Amorim para aquela nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Olhe, pegue logo o seu passaporte, tá? O nosso maravilhoso e único livro de língua portuguesa. Nossa viagem hoje vai ser pela unidade 6, capítulo 2, com o conteúdo de cordel. Bora lá? Então, sobre o cordel, o que é importante que vocês saibam, meus amores, sobre o cordel. O cordel é uma poesia ligada à cultura popular, tá? Apresenta uma narrativa em versos rimados. Aliás, é uma leitura muito gostosa de se fazer, ok? A origem do cordel remonta à tradição medieval de contar histórias à comunidade, numa época em que sua função social era educativa. O poeta declamava seus versos para entreter o público e transmitir um ensinamento. Então, assim, não era apenas declamar uma poesia, um poema narrativo, né? Ele surgiu numa época em que tinha uma função social educativa. Então, era uma forma, era um meio que o poeta usava para se comunicar com as pessoas e transmitir ensinamentos, ok? O cordel no Brasil. Meus amores, no Brasil, a produção literária da literatura de cordel está relacionada principalmente à região Nordeste, a nossa região Nordeste, com predomínio das histórias do sertão, das referências literárias e da crítica aos fatos cotidianos. Aqui são traços característicos do gênero cordel. É importante você estar atento. Ó. Que traços característicos são esses? O ritmo, as marcas de oralidade, a presença da variedade popular no uso do idioma e muitos outros traços que ao longo desse nosso encontro nós vamos estar internalizando. Então, o que é bom saber a respeito da literatura de cordel? O gênero cordel conta histórias que, escritas em versos, podem ser recitadas. Os poemas de cordel são impressos em pequenos folhetos, geralmente ilustrados com xilogravuras. Estão observando que ao longo dos nossos slides tem esses desenhos aí diferenciados. São as xilogravuras, tá? Que são constantes nos cordéis.
E eles são pendurados em um varal feito de barbante. Olha aqui, atrás aqui da professora Vera, tá? Varal feito de barbante em feiras da região Nordeste. Então você chega, marca presença numa feira, né? Seja em qualquer que seja o estado da região Nordeste, e você vai encontrar os cordéis dispostos em barbantes que nem estão aqui no nosso cenário, tá bom? Dos varais para as páginas de livros, né, eles foram, e também para a internet, o cordel passou a ser conhecido em todo o Brasil. Bom, no nosso livro nós temos um exemplo de cordel do Patativa de Assaré, e eu convido você agora a estar atento a esse cordel. Vou passar aqui um pouquinho o slide para você ver quais são as páginas e volto, tá? Então, ó, páginas 206, 207 e 208 do nosso livro, e que você agora vai ter a oportunidade de acompanhar a leitura desse cordel, ok? Então, como eu falei, é um cordel do Patativa de Assaré. O boi zebu e as formigas. Um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, quer saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, entendeu de demorar e uns minutinhos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata, e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação. Uma com outra não briga, vive em perfeita união, paciente, trabalhando, suas folhas carregando, um grande exemplo revela naquele seu vai e vem, e não mexe com ninguém, se ninguém mexer com elas. Por isto, com a chegada daquele grande animar, todas ficaram zangadas, começaram a se assanhar, e foram se reunindo nas pernas do boi, subindo constantemente a subir. Mas tão devagar andava que no começo não dava para ele nada sentir. Mas, porém, como a formiga em todo canto se soca, dos cascos até na barriga, começou a frivioca. E no corpo se espalhando, o zebu foi se zangando e os cascos no chão batia. Mas, porém, não melhorava. Quanto mais coice ele dava, mais formiga aparecia. Com esta formigaria, tudo picando sem dó, o lombo do boi ardia mais do que na luz do sol. E ele, zangado às patadas, mas a força incorporada, o valentão não aguenta. O zebu não estava bem. Quando ele matava 100, chegava mais de 500. Com a feição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: vamos, minhas camaradas, acabar com o capricho deste ignorante bicho, com nossa força comum. Defendendo o formigueiro, nós somos muito mieiro e este zebu é só um. Tanta formiga chegou, que a terra ali ficou cheia, formiga de toda cor, preta, amarela e vermelha. Um boi zebu se espalhando, cutucando e pinicando. Aqui e ali tinha moio, e ele com grande fadiga, porque já tinha formiga até por dentro dos olhos. Com o lombo todo ardendo daquele grande aperreio, o zebu saiu correndo, fungando e berrando feio. E as formiguinhas inocentes mostraram para toda a gente esta lição de morar. Contra a falta de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro, mostraram nessa lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e estas formigas é o povo.
Gente, que beleza de cordel do Patativa de Assaré. Eu quero que vocês, sugerir que vocês leiam aí nas páginas 206, 207 e 208, do nosso livro, este maravilhoso cordel do mestre, do cordel, conhecido como mestre do cordel, Patativa do Assaré. E que você vai encontrar aí na página 208 informações sobre ele, tá? Então você vai ler um pouquinho de quem foi, de quem é o Patativa de Assaré enquanto cordelista. Ele que foi conhecido como mestre do cordel, um dos mais importantes representantes da cultura nordestina, tá? Então vai fazer essa leitura aí, tá? Sobre o Antônio Gonçalves da Silva, que é o nosso Patativa de Assaré, e você que é o autor do texto que tem no nosso material, e você vai conhecer um pouco mais, um pouquinho só da sua história. Então, aí se quiser saber um pouco, muito mais ainda, você vai pesquisar com certeza, ok? Então, continuando, os cordéis que geralmente narram histórias em versos podem ser considerados poemas narrativos. Nós já vimos na aula passada sobre poema narrativo, Vocês devem estar lembrados. Então, por que eles podem ser considerados poemas narrativos? Porque neles também há personagens que desenvolvem ações em determinado tempo e espaço, movidas por um conflito a ser resolvido no desfecho, ou seja, no final do poema, ok? As rimas no cordel. Prestem atenção aí, página 210, só para você observar nesse trecho aí do cordel que foi lido, vejam como acontece aí a questão das rimas, Um boi zebu certa vez. Veja que vez, quer saber que ele fez, tá? Aí, rima A com rima B, Aí, molhadinho de suor. Aí o só, perceberam aí? Suor, só. Entendeu de demorar e uns minutos cochilar. Percebam aqui que não existe uma sequência lógica para as rimas, mas elas acontecem durante toda a estrofe do cordel, tá? Na sombra do juazeiro, em riba de um formigueiro, que havia dentro da mata e firmou as quatro patas. Então, o que nós observamos? Que as rimas não têm uma sequência muito lógica, muito exata, mas elas estão presentes durante todo o cordel por ser um poema narrativo. Ok, gente? Então, elas não podem deixar de acontecer, mas não tem uma sequência. Não se pode dizer, elas são assim ou são... Elas acontecem de forma alternada, mas elas acontecem e são de extrema importância até para a leitura do cordel, portanto, para o seu entendimento, ok? Mais sobre o cordel. Meus amores, no cordel, os versos rimados e a estrutura regular contribuem para a memorização do texto. Então, as rimas, inclusive, são importantes para isso. Fica fácil de você memorizar o cordel por conta disso, tá? Então, essa questão das rimas aí, elas contribuem. E a estrutura que ele tem, que é regular, para a memorização. Sua escrita preserva aspectos da linguagem oral. Por exemplo, certas palavras são grafadas conforme a pronúncia. Como assim? Olhe, dependendo do que história o cordel conte, aonde aconteceu essa história, ele vai seguir os aspectos da linguagem oral. Como é que essa linguagem é falada, onde aconteceu esse fato narrado pelo cordel. Então, você viu aí durante a leitura que tinha óio, os óios, Então, assim, percebam que eles seguem isso, eles preservam os aspectos da linguagem oral, ok? Nos cordéis, há expressões próprias da cultura da região Nordeste, que é onde se concentra sua maior produção. Figuras de linguagem no cordel. Vejam aqui, e é importante você observar. No caso aqui, nós temos a questão da personificação ou prosopopeia, que é uma figura de linguagem por meio da qual se atribuem características humanas a um animal irracional ou a um ser inanimado. Quer dizer,
vai, de repente, um cavalo, um boi, vai fazer uma coisa que geralmente só é uma característica própria do ser humano, como também um objeto inanimado. De repente, num cordel, bota uma pedra para falar, ou uma planta, certo? E isso é o que ocasiona o uso da personificação ou prosopopeia, que é uma figura de linguagem, ok? Muitas vezes, esse recurso, né, da personificação é utilizado ao se contar uma história que apresenta um ensinamento. Observe bem aqui, ó. Com a feição de guerreira, uma formiga animada. Você imagina uma formiga com a feição de guerreira? Toda animadinha, né? Gritou, olha a formiga gritando para a companheira: vamos, minhas camaradas, acabar com o capricho desse ignorante bicho. Vocês imaginam aí essa formiga aí com essa feição de guerreira, animada, gritando. Então, são características próprias do ser humano, embora ninguém vai dizer que a formiga não tem direito de ficar animada. Claro que tem, né? Agora, gritar, se organizar assim para chamar as outras de camarada, aí são, né? São outras histórias de cordel. Então, alguns cordelistas brasileiros, nós temos aqui inclusive o Ariano Suassuna, grande, saudoso, maravilhoso Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, aqui alguns, viu gente? Tem muitos outros. Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Patativa de Assaré, que é o Antônio Gonçalves da Silva, Cego Aderaldo, Apolônio Alves dos Santos, Leandro Gomes de Barros, Firmino Teixeira do Amaral e João Martins de Ataíde. Então agora nós vamos ver o que eu separei para vocês, né? De alguns exemplos de poemas de cordel. São apenas trechos, viu gente? Eu peguei assim só uma estrofe de cada, só uns 3 exemplos. Nós temos aí proezas de João Grilo, João Martins de Ataíde. E ó, João Grilo foi um cristão. Deixa eu botar bem aqui para vocês a canetinha para vocês verem. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora, pelas artes que fazia. Tá? Outro exemplo aqui, nós temos o fiscal e a lagarta, Leandro Gomes de Barros. Estava um dia uma lagarta debaixo de um pé de fumo. Quando levantou a vista, viu um fiscal do consumo. Disse a lagarta consigo: hoje eu me desarrumo. E nós temos mais um exemplo, peleja do Cego Aderaldo com Zé Pretinho dos Tucuns, do Firmino Teixeira do Amaral. Apreciem, meus leitores, uma forte discussão que tive com Zé Pretinho, um cantador do sertão, o qual, no tanger do verso, vencia qualquer questão. Ok? Então, só alguns trechos de cordéis que vocês podem pesquisar e encontrá-los na íntegra, ok? Para você não esquecer, tá? Em relação à linguagem, né? Em relação à linguagem, o conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características. Vamos lá para as características da literatura de cordel. Primeira delas, linguagem coloquial, né, informal, uso de humor, ironia e sarcasmo, temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social e muitos outros, tá? E no cordel também nós vamos encontrar presença de rimas, métricas e oralidade. Ok, meus amores? Como sugestão de atividades para vocês, nós temos as páginas 209, 210 e 211. Vejam que bela xilografura aí, né? E vocês vão encontrar em toda a literatura de cordel esta lindeza aí de arte, ok? De olho nos boxes, anote aí, hoje também, em forma aí, xilogravura, saiu a lupa, né? Páginas 209, 210 e 211, onde você vai o quê? Recordar o que nós vimos hoje, o que foi? Literatura de cordel, tá bom? Vamos internalizar fazendo uma releitura nos boxes, anote aí. Gente, ficando por aqui, com a certeza de que semana que vem nos encontraremos para mais uma viagem pela língua portuguesa, lembrando, não vá se encostar no espinheiro que nessa personagem aí. A pandemia não acabou. Piauí vermelhou novamente, tá? Então, use a máscara,
Cuide de você, dos seus, lave bem suas mãos, mantenha o distanciamento social. E só assim, cada um fazendo da sua parte, vamos vencer esta pandemia e Deus é conosco, ok? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau!